perspectivas sobre o governo de Ernesto Geisel? Bem, Ernesto Geisel, ele nasceu em 3 de agosto de 1908, no Rio de Janeiro, e em 12 de setembro de 1996 foi um general político brasileiro e o 4º presidente do regime militar, instaurado pelo golpe militar de 1964. Bem, ele iniciou sua carreira militar em 1921, em Porto Alegre, e participou de ações militares na Revolução de 30 e na Revolução Constitucional, em 1932. Após o golpe de 1964, em 15 de abril de 1964, ele foi nomeado chefe da Casa Militar pelo presidente Castelo Branco. Em 15 de março de 1974, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência. Teve que enfrentar dificuldades econômicas e políticas que anunciavam o fim do milagre econômico, onde a inflação chegou a 34,5%. PND segundo. Geisel, surpreendentemente, ao invés de utilizar de uma política recessiva de maior contenção, se propôs a investir no crescimento econômico. O Brasil permaneceu assim com grande endividamento externo, mas direcionando os investimentos na indústria para projetos que substituíssem importações. A meta era alcançar o crescimento industrial de 12% ao ano de 1979. Para isso, desenvolveu o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, que visava criar bases para a indústria, procurando reduzir a dependência em relação aos fontes externas. Iniciou-se o programa visando a implantação de combustível alternativo à gasolina, o álcool. Surgiu então o PROÁlcool, Programa Nacional do Álcool, ao mesmo tempo que desencadeou uma campanha de racionamento de combustíveis. Criou-se também o PROCarvão, Programa Nacional de Carvão, visando a substituição do óleo combustível. Em 1975 foi aprovado o Programa Nuclear Brasileiro, uma aliança com os alemães, que previa a instalação de uma usina de enriquecimento de urânio, além de centrais termonucleares. A crise internacional do petróleo, desencadeada em 1973, afetou o desenvolvimento industrial e aumentou o desemprego. Diante deste quadro, Geisel propôs um projeto de abertura política, lenta, gradual e segura. Implantação da Lei Falcão. Nas eleições de 1974, o crescimento das oposições mostrou-se patente. Em troca, em 24 de junho de 1976, o governo promulgou a Lei Falcão, que impediu o debate político nos meios de comunicação, particularmente no rádio e na televisão. Foi censura dos meios de comunicação. Pacote de Abril. Prevendo uma vitória de oposições às eleições de 1978, Geisel fechou o Congresso por 2 semanas e decretou em abril de 1977 o Pacote de Abril, que elegia diretamente os governadores e os senadores biônicos. Senadores biônicos. E voltamos já falando sobre as suas principais realizações. Agora fique com um breve intervalo. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Estrela pra filha, no céu azul, iluminando de norte a sul. Fora, azul, fora. A delícia que o paladar adora. E dormir, não me espere, mamãe mandar. Um bom sonho pra você e um alegre despertar. Cobertores para... Por que Volkswagen? Radiopatrulhas precisam de veículos rápidos e ágeis. Veículos que possam ser conduzidos facilmente através do denso tráfego das grandes cidades, a fim de que cheguem ao lugar do chamado no mínimo espaço de tempo. Veículos dotados de um arranque rápido e cujo motor seja indiferente à temperatura externa. Que possam fazer conversões diretas, sem demoradas manobras, mesmo em ruas estreitas, e que possam estacionar nas menores vagas. O emprego de veículos Volkswagen pela Polícia Paulista é uma excelente prova de uma das mais destacadas qualidades do Volkswagen. Sua extraordinária agilidade e versatilidade no tráfego intenso. Qualidades que estão ao seu alcance no Brasil inteiro. Procure o seu revendedor Volkswagen. Volkswagen, o bom senso em automóvel.
preciso. Lindo, lindo, perguntar o que eu preciso. Como vou indo? Serve um lanche, ainda pergunta se estou satisfeito. Estou, mas quero tudo que tenho direito. Quanta graça, quanta arte, isso é miragem. Pena que não faça parte da passagem. Com essa flor a bordo, eu concordo então que é bobagem medo de avião. Que é bobagem medo de avião. Atenção, senhores passageiros da VASP. Estamos nos preparando para aterrissar. Antes do desembarque, queremos deixar o nosso muito obrigado. E esperamos revê-los breve, a bordo desta ou de qualquer outra aeronave da VASP. Voltamos com a nossa retrospectiva. E vamos falar sobre suas principais realizações, onde ele fez o reatamento de relações com a China, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, PND, e também a busca de novas fontes de energia, realizando o acordo nuclear com a Alemanha, criando os contratos de risco com a Petrobras e incentivando a utilização do álcool como combustível. E também iniciou o processo de democratização do país, onde seus principais ministros são o ministro da Fazenda, que é Mário Henrique Simonés, o ministro da Agricultura, Alisson Paunelli, e da Educação, Paulo Almeida Machado, ministro do Trabalho, Arnaldo Costa Pietro, e da Educação e Cultura, Ney Amidas de Barros Bravos. Agora vamos com as notícias do tempo com a Carla. A previsão do tempo no Brasil para esta quinta-feira é: região sul do país, tempo nublado, com previsão de chuva no final da tarde. No resto do país, sol o dia inteiro, sem previsão de chuva. Máxima de 35 graus em Aracaju e mínima de 18 no Porto Alegre. Estamos de volta e agora vamos rever um arquivo com uma entrevista de Ernesto Geisel sobre o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. 1, 2, 3, já. Bom dia. Estamos aqui em frente ao Palácio do Planalto, onde o presidente Ernesto Geisel acaba de fechar o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. Presidente, o que o senhor tem a declarar sobre esse plano econômico? Bom, no começo da minha gestão, o Brasil estava passando por muitas dificuldades sobre a inflação do governo. Nisso, a dívida externa brasileira já estava chegando a quase 10 milhões de dólares. Então, ao invés de utilizar uma rescisão maior de contenção, eu propus investir em um crescimento econômico. A meta do segundo Plano Nacional de Desenvolvimento é alcançar um crescimento industrial de 12% ao ano até antes do ano de 1979. Só isso. Presidente, mais uma pergunta. Nossa, mais declarações, né? Tem que sair. Vai perder o avião. Pergunta, presidente! Presidente! Nossa retrospectiva de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua atenção e boa noite. Boa noite.